Então, novamente, boa tarde. Vamos começar aqui nossa aula 3. Antes de começar, eu só queria dar um aviso, que é que hoje, a partir de hoje, eu vou fazer chamada, certo? Então, só esse aviso para vocês. A partir de hoje, eu farei chamada. Bom, a aula de hoje é dedicada para estar fazendo uma motivação para o estudo de integrais, certo? Nós vamos fazer essa motivação, aí você vai ver que ela aparece, se der tempo eu vou fazer 2 motivações, se não só uma. Aí você vai ver que essa motivação, ela torna natural a definição de um novo objeto esse que será chamado de integral. Já chama atenção desde já que o que nós faremos aqui é um tanto quanto complicado. Na verdade, é bem complicado, é bem delicado, é uma coisa que eu diria que ela é bem artesanal, certo? Não é algo que você tem um caminho muito definido como fazer. Cada exemplo vai te levar num caminho diferente. Então, por isso que eu digo que é um pouco complicado, por ser algo tão artesanal, de modo que em cada exemplo você vai fazer uma coisa diferente. Só que daí já adianto que, para facilitar, depois nós teremos um teorema que vai ser uma ferramenta muito útil, que vai fazer muito fácil o que nós faremos hoje, certo? Que é o teorema fundamental do cálculo. Então, quer dizer, o que eu vou fazer agora não é que eu vou fazer agora para complicar, para depois facilitar depois, não. O que eu estou fazendo agora é mostrando para vocês toda a dificuldade que se tem no problema, e com isso você vai ver toda a força que tem o teorema. Que eu gosto de usar até aqui o exemplo da alavanca, né? Que é da história, né? Que se você tentar erguer uma pedra, né? Sozinho, às vezes é muito difícil, mas você coloca uma alavanca, fica mais fácil. É o que vai ser feito aqui. E às vezes é até importante você tentar erguer sozinho antes de colocar a alavanca para ver a importância da alavanca. Bom, mas vamos lá. Qual que vai ser o exemplo, a motivação que nós faremos aqui? É o estudo de áreas. Bom, o estudo de áreas é uma coisa bem antiga. Eu gosto até de colocar aqui, né, que é que a gente vai começar a trabalhar com um problema muito antigo. Problema esse que é o cálculo de áreas. Bom, só para ser específico, antes de começar propriamente a falar do assunto, né, do que é a área, eu quero dizer o seguinte: o que é que a gente vai calcular área do quê? Nós estaremos interessados no seguinte problema: de qual é a área da região sob ou abaixo do gráfico. Embaixo da curva, né? Isso. Da função. Deu uma travadinha aí. O meu áudio está travando para vocês também? Tá, tudo certo. Tá certo? Tá bom. Aqui nós vamos estar interessados apenas em funções, não a valores reais, mas a valores reais positivos, certo? Então, qual é a região, qual é a área da região sobre o gráfico de uma função? Isso é, eu vou pegar aqui o gráfico, vamos desenhar aqui o gráfico de uma função. Esse cara aqui, por exemplo, é o gráfico da minha função. Digamos que eu tenho aqui o domínio de A até B, e eu estou interessado em calcular essa área aqui, certo? Bom, mas antes de calcular essa área, tem uma pergunta primordial, né? Principalmente para quem é do curso de matemática mesmo, tanto licenciatura quanto bacharelado, é muito importante pensar dessa maneira mais filosófica, digamos. O que é área? O que eu estou falando para vocês? Eu vou calcular a área desse negócio, mas o que é a área, certo? De fato, eu não vou calcular a área desse negócio, é o que nós veremos. Eu vou definir a área desse negócio como sendo uma certa coisa.
Bom, mas o que é área? Alguém pode me dizer o que é área? Alguém sabe? Não? Bom, Talvez área é algo uma ideia difícil. mais prática, tamanho da superfície. O que é? O que é área? Tipo, uma ideia mais prática seria, tipo, o tamanho da superfície, talvez. Quanto que ela, O quanto que que é ela abarca. tamanho? O que é tamanho? É uma pergunta difícil. Aí você pode, o usual, né? Você vai colocando outras palavras, mas daí para cada palavra surge a pergunta, mas o que é essa outra palavra? Tá? Então, eu vou definir aqui. É uma arbitrariedade, professor. A definição, Oi? a definição é uma arbitrariedade que você toma como verdadeira, como dogma. Sim, mas qual é a definição de área, né? É isso que eu estou querendo motivar. Estou querendo motivar uma definição de área. Se eu for trabalhar assim de uma maneira muito genérica, às vezes vai ser difícil demais. Então, eu vou facilitar a pergunta. A área do quê? Aí fica um pouco mais fácil. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou escolher aqui a região mais simples possível, na verdade, uma classe de regiões mais simples possível para calcular a área, ou para definir o que é a área dessas regiões. Por exemplo, se eu trabalhar no retângulo, certo? Área do retângulo. A área do retângulo, ela é uma coisa um pouco mais simples, porque você Ei! pode... Opa! Tem alguém aí com o áudio aberto, acho que melhor desligar. Foi mal. Você estava desligado. Pronto. Então, você tem aqui um retângulo, e a gente vai começar pela área desse retângulo. Um retângulo, né? Ele tem todos os ângulos aqui de 90 graus, e uma coisa que você tem de bacana é que esse lado aqui tem o mesmo comprimento desse, e esse lado aqui tem o mesmo comprimento desse. Então, nós vamos dar nomes para esses lados, para os comprimentos deles, na verdade. Esse eu vou chamar de B, base, e esse aqui, H, altura. E nesse caso, é mais simples de calcular a área. Eu defino a área desse cara como sendo o comprimento da base vezes o comprimento da altura. Bom? Ah, muito bem. No retângulo foi fácil. E daí eu posso, a partir da área do retângulo, fazer a área de outros objetos. Por exemplo, um objeto muito importante para a gente trabalhar com a área é o triângulo. Aí você me diz, mas como que você vai fazer a área do triângulo? Vai dar uma definição também? Não. Eu vou usar o retângulo como uma coisa elementar para poder definir a área do triângulo. De que maneira que eu vou definir? Ora, eu vou fazer aqui um caso particular que é o triângulo retângulo, tá? Mas você, principalmente para quem for do curso de matemática, pode olhar o livro do João Lucas lá, né? Que você vai ver no caso geral. Bom, o que você vai fazer? O triângulo é esse coisa em preto. Aí você vai colocar aqui, aumentar mais algumas arestas. Acho que vocês já viram, né? Inclusive o pessoal da matemática já viram o curso de geometria euclidiana, que é onde você estuda essas coisas. Aí você aumenta aqui essas duas arestas, e o que você vai ter? Você vai ter dois triângulos que são congruentes. Como esses dois triângulos são congruentes, nós vamos definir, né, que a área deles será a mesma, tá bom? E daí, os dois triângulos me dão o quadrado, me dão um retângulo, desculpa. Como esses dois triângulos me dão um retângulo, você vê... Aqui eu coloquei ao contrário.
você vai ter, então, que a área do teu triângulo vai ser o quê? A área do triângulo será a área do quadrado, que é a base vezes a altura, dividido por 2. Olha só. Essa, então, é a área do triângulo. E o que a gente vai fazer? A gente pode repetir essas ideias, né? Aqui, eu dividi o quadrado para obter o triângulo. Mas eu poderia, por exemplo, aumentar. Eu poderia pensar, por exemplo, nessa figura aqui, ó, que é esse retângulo aqui. Não, deixa eu escrever assim. Uma escada, por exemplo, você pegasse assim a área dessa região aqui, que é uma região de escadinha. Aí, como que você faria para calcular a área dessa região? Ora, você pode pensar que você tem aqui, ó, aumenta esse lado aqui, ó, com um ângulo de 90 graus, né? Supondo que aqui todos os ângulos que estão postos aqui são de 90 graus. E daí você tem o que aqui? Você tem um retângulo, desculpa, e outro retângulo. Então, a área dessa região vai ser a soma desses dois retângulos, certo? Ou poderia fazer a mesma coisa com triângulo, né? Eu poderia pensar essa região aqui, ó, é só somar a área desses dois triângulos, certo? Então, o que vai me dizer o que é a área, né, no que a gente está trabalhando aqui, é a área do retângulo. Então, o que eu vou fazer? Se eu conseguir decompor a minha figura em vários retângulos, então a área será a soma desses retângulos. Tudo bem? Essa é a ideia por trás. Eu vou manter só esse daqui, que eu acho que é melhor, que é a soma de dois retângulos. Então, essa é a ideia aqui. É decompor a região como uma quantidade finita de retângulos, e daí a nossa área será elas. Tá bom? Bom, aí o que acontece? Eu vou lá no retângulo, eu vou lá desculpa, na área que a gente quer fazer abaixo do triângulo, do gráfico, esse cara aqui, por exemplo. E daí, o que eu vou fazer aqui para calcular a área? Bom, daqui a pouco eu vou ver de fato uma maneira de calcular a área, mas a priori, o que eu posso fazer? Bom, eu não consigo decompor esse cara aqui como retângulos, mas eu consigo fazer uma aproximação por retângulos. Por exemplo, eu poderia fazer uma aproximação por esses retângulos aqui, ó. Pega esse retângulo aqui, depois pega esse aqui, aí eu pego esse aqui, aí eu pego mais, sei lá, esse aqui, certo? Eu vou pegando retângulos. Posso pegar, sei lá, esse cara aqui, e aí eu tenho vários retângulos. E a soma de todos eles daria a área abaixo, né? Uma aproximação. Lógico que você tem um erro. Bom, então o que eu vou fazer a partir de agora é isso. Eu vou tentar fazer uma aproximação da área. E depois eu vou ensinar para vocês uma maneira intuitiva de fazer esse erro que a gente tem ir para zero, tá? Eu vou fazer isso num caso particular para ficar mais fácil as ideias. Então, vamos começar nesse caso particular aqui. O exemplo vai ser o seguinte: estime a área da região sob o gráfico. Professor, você escreveu. Professor, ficou time ali no Estime. começo. Obrigado. Sobre o gráfico de f do 0,1 em r da função que pega o x e o leva em f de x, que é igual a x ao quadrado. É esse cara aqui. Então, só para lembrar, né? É o gráfico da parábola que a gente vai brincar. Deixa eu fazer uma coisa. Então, é o gráfico da parábola que nós vamos brincar. É esse cara que é uma coisa mais ou menos assim, ó, né? Certo?
esse gráfico aqui que nós vamos brincar. Deixa eu colocar isso aqui, melhorar essa figura. Só melhorar aqui o desenho. Só melhorar aqui o desenho. Pronto. Aí esse cara vai pegar, vou fazer isso. Então é para estimar essa área aqui. Vou fazer a mesma coisa aqui com esse bichinho aqui. Vou pôr ele mais para cá. E vou aumentar essa reta aqui. Aí. Opa. Muito bem. Então nós vamos estar estimando essa área aqui, abaixo do gráfico. Certo? Então, qual é essa área abaixo do gráfico? Para isso, a gente vai fazer algumas brincadeiras. Vou fazer elas uma ao lado da outra, para ficar fácil. Então, vamos pegar esse desenho aqui, eu vou colocar aqui abaixo. Coloco ele aqui e vou colocar ele aqui. Bom, então, uma coisa que eu poderia fazer é o seguinte. Esse domínio que eu estou trabalhando aqui é o domínio do 0 até o 1, certo? É o intervalo 0, 1. Então, eu posso fazer o seguinte. Esse intervalo 0, 1, eu posso dividir ele no meio. E daí, eu poderia fazer o seguinte. Eu vou escolher um retângulo para botar aqui, certo? De que maneira que eu vou escolher o retângulo? Bom, no intervalo 0, 1, eu vou escolher primeiro, nesse da esquerda, a altura, no intervalo de 0 até meio, a altura que é o mínimo valor da função no intervalo 0, meio. Qual que é o mínimo valor da função no intervalo 0, meio? É o 0. Então, o meu retângulo vai ser de altura 0. É esse aqui, que eu estou colocando em vermelho. Agora, no intervalo de meio até 1, aonde que é atingido o valor mínimo? É aqui, né? No meio. Ou seja, o valor mínimo, nesse caso, é o meio sobre 2. Desculpa, é o meio ao quadrado. Certo? Então, nesse caso aqui, eu vou pegar esse retângulo aqui. Tá bom? No outro, eu vou fazer agora com o máximo. Então, eu vou lá e pego o máximo valor do intervalo de 0 até meio. Ele é atingido no meio. Então, eu venho aqui no meio ao quadrado. Então, eu vou pegar esse retângulo aqui, vermelhinho. E no 1, o máximo valor é atingido no 1. Então, vai ser no intervalo de meio até 1, o máximo valor é atingido no 1. Ou seja, o máximo valor vai ser o 1 ao quadrado, que é 1. Então, esse aqui vai ser o meu outro retângulo, certo? Então, olha só. Olha só o que vai acontecer. Uma aproximação que eu posso ter da área é a área desse retângulo vermelho aqui, mais esse aqui. Outra aproximação é a área desse retângulo aqui, mais a área desse retângulo. Isso aqui me dá uma aproximação. É lógico que as duas aproximações, elas têm erros. Esse daqui, à esquerda, tem isso aqui de erro e isso aqui de erro. Para menos, né? Regiões que você não atingiu. E esse daqui tem esses dois erros aqui para mais, certo? Mas o que acontece? Você vai ter que a área verdadeira, digamos, se ela existir, ela estará entre essas duas. Então, eu vou calcular a área desses dois e depois vou dizer a área vai estar entre essas duas. Então, nesse caso aqui, você vai ter que essa área aqui vai ser o quê? Vai ser a área do retângulo, esse primeirozinho aqui, ó, de altura 0. Então, é 0 vezes meio, a área dá 0. Mais, a base é sempre meio. A altura aqui, nesse segundo, é meio ao quadrado. Então, vai ser meio ao quadrado.
vezes, que é a altura, vezes meio, que é a base. Então, essa área aqui, vou só escrever assim, área do vermelho. Vou escrever em vermelho, acho que fica melhor, né? Porque daí você tá claro que é do vermelho. A área do vermelho vai ser isso aqui. Que nesse caso, então, vai dar 1/8. E a área do vermelho do outro? A área vai ser o retângulo de altura 1/2 ao quadrado, vezes a base, que é meio, mais a altura, que é 1 ao quadrado, que dá 1, vezes meio. Bom, só para ficar mais fácil, né? O 1, eu posso falar que 1 é a mesma coisa que 2 sobre 2. E daí você vai ter o quê? Você vai ter que essa área será 1 sobre 8 vezes meio, mais... Opa, só 1 sobre 8, desculpa. 1 sobre 8, mais 2 sobre 8, dando 3 sobre 8. Então, você conclui que, portanto, a 4 área sobre 8, não, professor? 4 sobre 8 nesse outro, desculpa. Obrigado. 4 aqui e aqui dando 5. Obrigado. Então, a área A procurada é tal que... Professor, um momento, o senhor escreveu 2 sobre 2 ao quadrado ali, foi? Isso, Na área do retângulo maior? isso, porque 2 sobre 2 é a altura. Sim, é verdade, é porque é 1 mesmo. Entendi. 1 sobre 8. Então, a nossa área procurada, ela está entre 1 sobre 8 e 5 sobre 8. Tudo bem? Tá claro? Tá joia? Assim. Alguma dúvida até aqui? Não? Muito bem. Aí, eu digo uma coisa para vocês. Como será que eu posso fazer para melhorar essa aproximação? Ou essa estimativa? Subdividindo, né? Tem duas maneiras, né? Você pode Hum. aumentar a quantidade de subdivisões e você pode escolher pontos e estratégias melhores, talvez, do que você vai pegar para ser representante, né? Para você pegar a altura do Sim. retângulo. Sim. Então vamos lá. Vou falar da última sugestão que você falou. Eu posso fazer isso mesmo, de escolher pontos melhores. Por exemplo, em vez de pegar o máximo e o mínimo, eu poderia pegar o médio, né? Poderia pegar o valor médio. Poderia ser uma boa escolha. Só que o que acontece? Eu já vou adiantar uma coisa que a gente vai ver mais para frente. Nós vamos estar interessados, de fato, em funções em que essa escolha não interfira depois no final de um processo de limite que eu vou colocar, tá bom? Então, de fato, escolher, em vez de pegar o máximo ou o mínimo, escolher um outro valor, não vai mudar muita coisa. Por exemplo, nas funções contínuas, não tem influência nenhuma, tá bom? Agora, a outra ideia é a estratégia principal, que é, inclusive, o que vai dar a ideia do limite que eu falei que a gente vai colocar. O que eu posso fazer? Olha só, nesse primeiro momento, eu considerei dois retângulos. E o comprimento desses dois retângulos era meio. Se eu considerar 3 retângulos, o comprimento da base de cada retângulo será 1/3. Vou diminuindo o comprimento da base. E com isso, essas sobras que eu tenho, elas vão ser menores. Tá bom? Então, uma estratégia que a gente pode fazer, que é equivalente, é aumentar a quantidade de retângulos, que dá na mesma de diminuir o comprimento da base. Tá bom? Então, a resposta para essa pergunta é diminuir
Lembrando que aqui eu estou pegando sempre os retângulos com a mesma base, certo? Diminuir o comprimento da base. Dos retângulos. Que dá no mesmo de aumentar a quantidade de retângulos. Tudo bem? Então, eu vou diminuir o comprimento da base ou aumentar a quantidade de retângulos. Então, por exemplo, vamos ver se ainda está salvo aqui. Está salvo aqui. Eu vou pegar agora, então, três retângulos. Em vez de fazer com 2, vamos fazer com 3. Então, eu venho aqui e pego aqui o ponto 1/3, por exemplo, 2/3 e 1, que é a mesma coisa que 3/3. E aqui eu tenho o 1/3 também, 2/3 e 1. Certo? Talvez não esteja muito simétrico, porque eu estou fazendo isso de cabeça, tá? Mas assuma que está mais simétrico. Talvez esse aqui é um pouquinho mais para cá. Muito bem. E daí a ideia vai ser a mesma. No intervalo de 0 até 1/3, eu vou pegar o mínimo valor, ainda é 0. Então, o primeiro retângulo é esse. Depois, vai ser a altura 0. Depois, no intervalo de 1/3 até 2/3, eu vou pegar a altura como sendo a mínima. Isso aqui. Ou você pode pensar, até mesmo para facilitar, né, com a natureza desse problema, que eu estou pegando simplesmente os valores à esquerda, tá? Para ser as alturas. E esse cara aqui, por exemplo. A mesma coisa. Agora, no outro, eu vou nas superiores. Então, ou à direita. Aqui é um retângulo. Outro retângulo é esse aqui. E outro retângulo é esse aqui. Certo? E agora, quem serão as áreas aproximadas? As áreas aproximadas serão, vou pôr assim, A de área de aproximada. A área aproximada, nesse caso, vai ser, então, a primeiro retângulo é 0, mais a altura, quanto que é a altura? É 1/3 ao quadrado, vezes o comprimento da base, que é sempre 1/3 nesse caso. Mas, agora no outro retângulo, a altura é 2/3 ao quadrado, vezes a base, que é 1/3, certo? Então, nesse caso, eu vou ter 1/9 mais 4/9, dando 5/9. E no outro, eu vou ter que a área aproximada, a aproxi, vai ser o quê? Ela será, nesse caso, vai ser a altura 1/3 ao quadrado, vezes a base, que é 1/3, mais a altura, que é 2/3 ao quadrado, vezes a base, que é 1/3, mais a altura, que é o 1 ao quadrado. De novo, para facilitar a conta, eu vou colocar 3/3, né? 3/3 é a mesma coisa que 1 ao quadrado, vezes a base, que é 1/3, tá bom? Aí eu faço agora só a continha. Esse primeiro dá 1/27, mais 4/27, mais 9/27. Obtendo, então, 13/14/27, certo? Essa daqui, então, é a minha outra área aproximada. Então, portanto... Professor, além aqui Diga. no começo, acho que seria sobre 27, né, também. Porque acho que o senhor esqueceu de multiplicar, porque ele levou ao quadrado 3, aí depois multiplicou por 3 de novo, ia ficar 27. Nessa primeira conta, nessa aproximada. Tá. Na esquerda, sim, 9, é 27. Desculpa, se você tem razão. Eu me confundi aqui. Obrigado. Bem, nada.
Então, portanto, a área procurada A é tal que o A vai ser um valor que ele é maior ou igual do que 5 sobre 27 e ele é menor ou igual do que 14 sobre 27. Certo? E daí essa é a ideia. Então, a ideia é, eu vou aumentando a quantidade de retângulos ou diminuindo a quantidade, desculpa, o comprimento da base, tá? Bom, então, eu vou continuar isso. Vou continuar esse raciocínio. Vou fazer agora o caso geral. O que é o caso geral? Eu vou fazer agora o caso com N retângulos. Certo? Eu vou fazer o caso com N retângulos. Então, no caso com N retângulos, eu não vou desenhar todos aqui, certo? Mas você, o que você vai ter? Você vai dividir aqui esse seu intervalo 0, 1 em N intervalos do mesmo tamanho. Então, você vai ter aqui N intervalos do mesmo tamanho. E nesses N intervalos do mesmo tamanho, que nem antes, né? Você tem o que vem menorzinho aqui e o que vem para cima, que é esse daqui. Tá? Você tem esses dois casos. Bom, eu vou me concentrar aqui só nesse, certo? E eu vou deixar esse outro de tarefa para vocês, certo? Esse aqui eu vou deixar de exercício. Mas vai dar na mesma. E nem eu falei, a escolha no final não vai influenciar tanto. Vai dar a mesma no que eu vou chegar no final. Então, eu vou dividir agora em N intervalos. Se eu vou dividir em N intervalos, o que vai acontecer? Bom, eu vou ter aqui o meu intervalo 0, 1. Eu tenho aqui, então, o meu intervalo 0, 1. E eu vou quebrar ele em N intervalos. 0, 1. Então, eu vou ter aqui, ó. Primeiro, vai de 0 até 1 sobre N. Depois, vai de 1 sobre N até 2 sobre N. E você vai continuando fazendo essa quebra, certo? Vamos colocar aqui um caso geral. Um caso geral, dado um J entre 0 e 1 sobre N, eu teria nessa posição aqui o J menos 1 sobre N, e nessa posição aqui eu teria o J sobre N, certo? Que é, então, esse que eu escrevi aqui, certo? O que eu escrevi aqui é o J menos 1 sobre N e o J sobre N. Lembrando que o comprimento aqui é 1 sobre N da base. O comprimento da base é 1 sobre N. Bom, então, quem seria essa área aproximada? Bom, para já se acostumar com as notações, eu vou sempre estar fazendo o seguinte, o comprimento da base será denotado por ΔX, certo? E nesse caso, ΔX é igual a 1 sobre N, tá bom? Então, vamos lá. Então, eu vou fazer nesse caso aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar cada um desses retângulos aqui em verde que eu escrevi e vou somá-los, certo? Então, se eu vou somá-los, o que eu vou conseguir? Então, vamos dizer assim, a área superior, a gente convenciona chamar as áreas que vêm com sobra por cima de superior e com sobra por baixo de inferior, tá? A área superior, ela vai ser o que eu vou, nesse momento, chamar de S ΔX, e ela vai ser o quê? Ela vai ser a altura
vezes a base. Então, no primeiro retângulo que eu faço aqui, ó, a altura é no ponto 1 sobre n. Então, vai ser 1 sobre n ao quadrado vezes o comprimento da base, que é 1 sobre n. Mais, daí eu continuo. No próximo, 2 sobre n ao quadrado vezes 1 sobre n, tá? E eu continuo até que eu chego aqui. N menos 1 sobre n ao quadrado vezes 1 sobre n, mais n sobre n ao quadrado vezes 1 sobre n. Que é um 1, né? N sobre n dá 1. Então, eu vou escrever aqui 1. Não, acho que igual aos outros, a conta fica mais fácil quando se dá n por n. Tá? Então, agora eu quero escrever uma expressão para esse rapaz. Muito bem. Para escrevê-la, o que eu vou fazer? Observa que eu tenho 1 sobre n ao quadrado aqui, 1 sobre n. Aqui eu também, no segundo termo, também tenho 1 sobre n ao quadrado vezes 1 sobre n. Em todos esses, né, você tem, então, um fator comum, que é 1 sobre n ao cubo. Então, eu vou colocar esse fator comum em evidência. E vai sobrar o quê? Vai sobrar o 1 ao quadrado, mais 2 ao quadrado, mais 3 ao quadrado, mais até n ao quadrado. Tá claro até aqui? Todo mundo comigo? Tá certo? Tá certo? Muito bem. Agora o que eu vou fazer? Eu vou calcular quanto que dá esta soma aqui. Eu vou calcular quanto dá essa soma. O livro coloca direto. Essa soma aqui dá tanto. Eu achei um pouco jogado, porque eu acho que nem todo mundo sabe isso de cabeça. Todo mundo sabe quanto dá essa soma aqui de cabeça? Ou alguém aqui sabe quanto dá essa soma de cabeça? Eu sei que tem uma fórmula, mas eu esqueci. Eu passei um bom tempo fazendo umas paradas dessas aí, então, sim. Tá, o Alan é o rapaz das indução finita, né? Então, inclusive deu uma palestrinha, né, esses dias de somas e tal, bem bacana. Mas eu acho que seria uma exceção, né? Então, por causa disso, eu vou fazer essa soma, né? Para não ficar igual, vou usar a mesma piada infame que eu usei de manhã, para não ficar igual aquele, não sei se vocês conhecem uma paródia antiga que fizeram do Batman, né? Do Batman antigo, que daí tem uma hora que o Batman aparece um escudo assim, corta a cena e aparece um escudo. Daí o Robin fala: "Ô Batman, de onde você tirou esse escudo?" Aí o Batman fala: "Tirei do..." Aí fica para a imaginação de vocês. Então, para não ficar igual ao escudo do Batman, eu vou mostrar para vocês como que é que a gente faz essa soma. Então, como saber quem que é ela. Então, eu vou dar aqui, vou congelar por enquanto o que a gente estava fazendo para calcular. Então, nós vamos congelar para calcular. Vamos calcular. Quem que é 1 ao quadrado mais 2 ao quadrado mais até o n ao quadrado. Certo? Muito bem. Muito bem. Então, para fazer isso, de fato aqui é um truque muito doido, mas dá para vocês entenderem o passo a passo desse truque. Eu vou notar o seguinte, note que se eu pegar 1 mais 1, para fazer o cubo eu vou olhar, o quadrado eu vou olhar o cubo. 1 mais 1 ao cubo é a mesma coisa do que... Agora eu vou usar a fórmula do cubo perfeito, que essa sim acho que todo mundo sabe. É o primeiro ao cubo, mais 3 vezes o primeiro termo ao quadrado vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro vezes o segundo ao quadrado, mais o segundo ao cubo. Eu faço isso com 1 mais 1, depois com 1 mais 2. Então, esse aqui vai ser 1 ao cubo, mais 3 vezes 1 ao quadrado vezes 2, 2, mais 3 vezes 1 vezes 2 ao quadrado, mais 2 ao cubo.
E eu continuo. Só vou fazer mais um aqui. Ao cubo vai ser 1 ao 3 ao Deu cubo. Oi? Tem alguma Não, porque coisa? tinha dado uma travada aqui, mas já voltou. Ah, voltou? Só tava Ótimo. escrevendo. Só tava escrevendo o cubo perfeito. Isso. Para 1 mais 1, 1 mais 2, até 1 sobre 1 mais n. Então, vai dar 1 ao cubo mais 3 vezes 1 ao quadrado, vezes n, mais 3 vezes 1, vezes o n ao quadrado, mais, n ao cubo. Tudo bem? N ao cubo. Esse cara aqui. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou somar todos os termos. Quando eu somar, eu vou fazer esse passo aqui 1 a 1, porque eu acho que de manhã eu fiz direto, o pessoal não entendeu direito. Então, eu vou somar termo a termo. Então, 1 mais 1 é 2 ao cubo, mais 3 ao cubo, mais 4 ao cubo, mais... Essa aqui é uma das maneiras, tá? Tem outras maneiras de fazer essa conta. Agora eu vou somar o outro. Então, eu vou colocar aqui 1 mais 3 vezes 1 ao quadrado dá 1, 3 vezes 1, só para ficar parecido com os demais. Aí o outro é 3 vezes 1 ao quadrado mais 1 ao cubo. Mais, eu vou colocar aqui o próximo termo embaixo. 1 mais 3 vezes 2, mais 3 vezes 2 ao quadrado, mais 2 ao cubo. Mais, só vou fazer mais o 3. 1 mais 3 vezes 3, mais 3 vezes 3 ao quadrado, mais 3 ao cubo. E eu continuo, até que eu chego no 1 mais 1 mais 3 vezes n, mais 3n ao quadrado, mais n ao cubo. Agora eu quero que vocês observem o seguinte. Esse 2 ao cubo aqui, ó, eu tenho um aqui também. Então, eu posso somar dos dois lados pelo oposto multiplicativo dele. A mesma coisa com esse termo aqui. A mesma coisa com esse termo aqui. Qual que é o único que não vai sumir? O único que não vai sumir é esse. Certo? Porque some até... Opa, só um minuto, eu estou colocando de amarelo. Some até aqui. Até o n ao cubo vai ter um n ao cubo aqui na esquerda para sumir com ele. Tá bom? Então, vamos sumir todos esses rapazes. Então, vai dar o quê, né? Você vai obter com isso o seguinte. Você vai obter 1 mais n ao cubo é igual ao quê? Vai ser igual a... Quando eu somar 1 mais 1 mais 1, quantas vezes que aparece 1 aqui? Aparece n vezes, então vai por n. Mais 3 vezes 1 mais 2 mais 3 até o n, certo? Então, eu coloquei os 1 mais 1 mais 1 mais 1, que é esses aqui que eu estou colocando em rosa, ó, vira aqui o n. Aí, esses outros aqui, ó, esse, estão aqui, certo? E por fim, mas não menos importante, na verdade, muito importante, é o que a gente queria, né? A gente queria 1 ao quadrado, mais 2 ao quadrado, mais 3 ao quadrado, até n ao quadrado, que vai estar aqui. Professor, Diga. acho que o senhor acabou marcando de rosa o símbolo demais. É uma besteira assim, mas só para... Ah, sim, obrigado. Mas é importante. Mais... Vou colocar aqui, obrigado. Aí vai ficar, então, 1 ao quadrado, mais 2 ao quadrado, mais até n ao quadrado.
Certo. Agora, com isso, eu vejo, então, que 1 ao quadrado mais 2 ao quadrado mais n. Eu vou fazer mais um passo aqui. Não, vou fazer depois. Eu ia já fazer um passo, mas eu vou fazer depois. Então, eu já vou pôr direto o que eu quero. Então, eu cheguei no que eu quero, que é esse cara aqui, certo? Na verdade, é 3 vezes ele. Então, 3 vezes o cara que eu quero vai ser 1 mais n ao cubo, menos n, menos 3, 1 mais 2, mais até n. Todo mundo está entendendo até aqui? Tem alguma dúvida? Não? Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou multiplicar dos dois lados por 1/3. Então, eu vou tirar esse cara aqui por aqui. Muito bem. Olha que mané que eu fui. Eu esqueci de um termo. Eu esqueci desse 1. Eu estou deixando tudo colorido para não esquecer e acabei esquecendo. Então, eu vou colocar aqui mais 1. Então, aqui faltou colocar menos 1. Agora sim está certo. Alguém tem alguma dúvida daqui? Está tudo certo? Tem mais algum erro? Na verdade, não entendi muito bem. Qual passagem? Volta um pouquinho, sobe um pouquinho, por favor. É porque primeiro tinha ali, né? 1 ao quadrado mais 2 ao quadrado até n. Aí foi pro... Essa parte do quadrado do cubo foi pro quê? Porque note que por qual que seja o motivo. Esse note que eu vou aplicar, se eu aplicar o cubo perfeito no 1 mais 1, 1 mais 2, 1 mais 3 até 1 mais n, eu tenho isso daqui. Eu tenho toda essa expressão aqui. Tem esse sistema. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou somar todas as equações desse sistema. Então, somando todos os termos da esquerda, eu obtenho o que eu tenho aqui, ó. E depois eu somo todos os termos da direita e eu tenho esse cara aqui. Ah, ok. E depois o que eu fiz foi só manipular esses números. Porque antes tava o somatório quadrado e pegou o soma do cubo. Isso, foi o que eu falei. A gente, para encontrar o valor da soma dos quadrados, a gente ia trabalhar com a soma dos cubos. Eu falei isso lá no começo. Esse é o truque, né? Que eu até disse. Talvez parece uma mágica, né? Que não tem um porquê. Não tô conseguindo entendendo. Mas o porquê é esse bicho aqui, ó. Se você perceber, ó, a soma dos quadrados está aparecendo aqui, ó. Veja que ela aparece aqui. E daí eu vou manipular para ficar numa coisa bacana. E outra coisa que acontece de bacana, aí você fala, mas você tem a soma dos cubos. Mas a soma dos cubos não é problema, porque olha aqui no amarelo. Os cubos, todos eles vão estar sumindo. O único cubo que vai sobrar é 1 mais n ao cubo. Então eu não vou ter mais soma de cubo. Entendeu? Certo, entendi. Esse é o truque. Na verdade, não é truque. A pessoa provavelmente fez isso de trás para frente e depois conseguiu. Professor, dá para arranjar esse raciocínio aí pelo método da perturbação também, da soma, que eu falei lá. Eu resolvi a soma dos quadrados exatamente desse jeito aí, só que com os somatórios, né? Aí no final o resultado é isso aí, ó, que você tem na última linha. Certo. Então, exatamente. Exatamente. Agora aqui, então, só para... Agora eu não quero... Então, o segredo todo aqui é que eu vou fazer um monte de soma para no final não ter soma. O ponto escondido aqui, ó, importante, só que daí é uma soma mais simples, como que eu calculo essa soma? Mas você pode ver facilmente que isso daqui é uma PA, né? E a soma de PA todo mundo conhece. E daí, esse bicho vai ser, essa soma aqui vai ser 1 mais n vezes n dividido por 2, né? Menos 1 aqui. E pronto. Agora, eu não tenho mais os meus... eu não tenho mais o problema da soma, certo? Eu não tenho mais uma soma aqui.
Muito bem. Muito bem. Então eu tenho esse cara aqui. O livro fez um passo a mais, mas eu estou pensando, eu acho que eu vou parar nesse passo. Vamos ver se tem que dar certo a conta, porque eu acho que o próximo passo só ia complicar mais. Diga, Isso, quem quer perguntar? Pode perguntar. Bianca, isso aí no caso é da PA finita, né? A PA finita, exato. Exatamente. PA Certo. finita. Muito bem. Muito bem. Agora, eu vou voltar lá e vou fazer, então, o meu S de ΔX, que era o que eu queria. Então, agora, voltando, eu vou ter que o meu S de ΔX vai ser o quê? Ele é aquele 1 sobre N ao cubo que tinha. E daí você vai multiplicar por esse bichinho que você conseguiu, vezes 1/3, que era, lembra, a soma dos quadrados, né, que tinha sobrado aqui. Agora eu vou colocar a soma dos quadrados. Então vai ser 1 sobre 1/3 vezes 1 mais N ao cubo, menos N, menos 3, 1 mais N, vezes N, sobre 2, menos 1. Pumba. Aí você fala para mim, poxa, mas aqui eu tenho ΔX na esquerda e na direita eu tenho N. Então, o que eu vou fazer? Eu vou transformar o da direita em ΔX. Lembrando apenas que ΔX é igual a 1 sobre N. Como que eu vou fazer isso? Eu vou distribuir o meu 1 sobre N ao cubo, certo? Então, vai ficar aqui, ó, 1 mais N ao cubo sobre N ao cubo, menos N sobre N ao cubo, mais 3, 1 mais N sobre 2N ao cubo, menos 1 sobre N ao cubo, certo? Aí eu vou aqui manipular ainda esse carinha e vou fazer o seguinte, olha só, esse primeiro aqui eu posso escrever ele como sendo 1 mais N sobre N. Eu vou fazer bem devagarzinho. Mais 1 sobre N ao quadrado, mais esse aqui, agora esse aqui talvez vai ser um pouco mais sacana o que eu vou fazer, mas se ficar muito sacana, vocês me falam. Ele vai ser a mesma coisa. Todo mundo concorda que isso é a mesma coisa do que isso aqui, ó. Eu vou pegar esses n's ao cubo que eu tenho aqui, um deles eu vou deixar aqui. O outro eu vou multiplicar com 1 mais n. Então vai ficar 1 sobre n mais 1. Vezes o 1, que o outro eu vou cancelar aqui. Certo? Menos 1 sobre n ao cubo. Tudo bem? Joia. Agora, para terminar, eu vou observar que isso é 1/3 mais esse 1 mais n, 1 mais n sobre n, observa que é a mesma coisa que 1 mais, desculpa, é a mesma coisa que 1 sobre n mais 1. Esse outro aqui é a mesma coisa do que 1 sobre n ao quadrado. Menos. Todo mundo comigo? Certo? Muito Sim. bem. Então, agora eu vou usar o passo que eu falei para vocês. Eu fiz toda essa manipulação apenas para chegar nesse passo aqui de agora só substituir. No lugar de 1 sobre n, vou colocar ΔX. Então, eu vou ter o seguinte. Meu S de ΔX vai ser 1/3 de ΔX mais 1 ao cubo, mais ΔX ao quadrado, mais 3 sobre 2 vezes ΔX, mais ΔX mais 1, menos ΔX ao cubo. Muito bem. Esse é o meu S de ΔX. Agora, vamos brincar de uma coisa. Lembra que eu falei que se eu diminuir a quantidade de N's, se eu
diminuir o tamanho do ΔX, a aproximação vai ser melhor. Por que que a aproximação fica melhor? Olha só. Vamos ver se dá certo eu fazer isso aqui, ó. Se eu diminuo o meu ΔX, o que eu estou fazendo? Ó, eu estou trazendo essa... Ai, caramba. Esse desenho aqui não está muito legal, né? Deixa eu refazer aqui rapidamente esse desenho aqui. Vou fazer assim. Tirar esse cara aqui. Vou colocar uma retinha aqui. Uma retinha verde aqui, ó. Olha só, se eu diminuo o meu ΔX, o que eu estou fazendo? Ó, diminuir o ΔX, por exemplo. Olha só, o erro ficou menor. Diminuo mais ainda o ΔX, o erro é menor ainda. Então, se eu fizer cada vez mais o ΔX menor, melhor será o erro. Menor será o erro. Aí você que já estudou limite, o que vem na tua cabeça que é a melhor coisa de se fazer então? Quando o x tende a... Quer dizer, quando o ΔX tende a zero. Número Exatamente. Então é infinitesimal. o que nós vamos fazer. Vamos mandar o ΔX para zero. Então, eu vou fazer a seguinte observação. Como? Opa. Vou fazer a seguinte observação. Sabemos que quanto menor for ΔX, melhor será a aproximação. E não sabe escrever. Deste modo, vamos definir a área como sendo o limite de ΔX indo a zero do meu S de ΔX. Então, você vem e vai calcular agora o limite de ΔX indo a zero dessa expressãozinha aqui. Eu não vou escrever toda ela, eu vou copiar. Deixa eu só diminuir para caber tudo aqui numa linha só. Vai caber, não vai caber. Deixa eu fazer uma coisa aqui, então, para caber tudo numa linha só. Aqui. Tá, ficou feio, né? Tá voando, parece. Então, eu vou mandar o ΔX a zero dessa expressão. Mandando o ΔX a zero, olha só, esse vai para zero, esse vai para zero, esse vai para zero, esse vai para zero. E daí o que você vai obter? O limite vai ser, então, o 1/3 vezes 1 ao cubo, que dá 1/3. Então, a minha área é 1/3. Tá? Lembrando que eu fiz aqui, no caso do retângulo superior. Vou deixar o outro para vocês. Então, exercício para vocês, que eu já falei acima, que eu ia deixar, exercício. Repita o exemplo. Com a altura, ou melhor, com os retângulos. Vamos só escrever aqui, ó. Acima, no que a gente fez, a gente trabalhou com os retângulos que são J menos 1 sobre N vezes até J sobre N cartesiano, o J sobre N, desculpa, o intervalo de 0 até J sobre N,
com intervalo de 0 até j sobre n ao quadrado. Foi esse aqui que a gente trabalhou, certo? A altura j sobre n. Agora você vai fazer o mesmo exercício com altura j menos 1 sobre n ao quadrado. Ou seja, você vai pegar agora, então, os retângulos com os retângulos, j menos 1 sobre n até j sobre n, cartesiano, 0 até j menos 1 sobre n ao quadrado. Tá bom? Fica de tarefa para vocês. E daí eu quero que vocês observem uma coisa. É que esse limite vai dar igual, se você pegar isso. E na ideia, acho que o Francisco falou, de pegar ainda outros termos aqui, sem ser nem o máximo nem o mínimo. Você pode fazer isso também. Pega outra escolha, passa o limite, você vai chegar em 1/3. Em todos eles vai dar 1/3. Então, parece que tem uma coisa boa aí, né? Parece que tem uma coisa interessante. Antes de continuar, então, eu vou colocar o caso geral desse problema da área. Porque eu trabalhei aqui num exemplo, né, para fazer essa motivação. Agora vamos ver o caso geral. Então, no caso geral, eu vou pegar... Eu vou ligar o ar-condicionado que está quente aqui, mas se fizer muito barulho, vocês me avisem, tá? Meu ar-condicionado é muito barulhento. Vou pegar uma função f de AB indo em R. Na verdade, como antes, né? Não R, mas sim os reais positivos. E aí eu estou interessado em como calcular a área sobre o gráfico de F. Certo? Então, só para fazer um desenhozinho aqui. Esse aqui é o gráfico da minha função, por exemplo. E daí eu estou interessado... Opa! Eu estou interessado nessa região aqui abaixo do gráfico. Calcular essa área aqui. Certo? Então, o que eu vou fazer? Igual antes. Eu vou fazer alguns passos. Primeiro passo é dividir, entre aspas, o intervalo AB em pedaços, entre aspas, de mesmo comprimento. Para a galera da matemática que vai fazer depois o curso de análise, essa coisa de ser o mesmo comprimento, a gente só está fazendo aqui para facilitar as contas, tá? Lá depois no curso de análise, você vai ver que você não precisa preservar o mesmo comprimento. Aí, então, o que eu vou fazer? Para dividir em n pedaços do mesmo comprimento, eu vou pegar, seja n um número natural, eu vou definir, defina não, né? Defina. Vou fazer assim, fica melhor escrito. Defina, que nem antes. Eu vou fazer um ΔX. Quem é o ΔX? É o tamanho. Se eu vou dar o tamanho de cada um desses intervalos. Se o intervalo todo tem comprimento B menos A, cada um desses menorzinhos vai ser B sobre A sobre N. B menos A sobre N. Porque é isso aqui, ó. Aqui está o meu intervalo todo, de A até B, e eu estou dividindo ele em N subintervalos. Aí, quem vai ser... Agora eu vou colocar os extremos de cada um desses intervalos, certo? Os extremos deles. Quem vai ser o primeiro de todos? É o A.
eu vou chamar então de x0, é o A. Depois, o próximo, x1, o x1 vai ser o A, que é o x0, mais delta x. Depois, o 2 é o x1 mais delta x. E assim por diante. Ou seja, né, se você quiser, até você pode observar que vai ser, então, o x0 mais 2 vezes delta x. E assim por diante. Até que você chega no xn. O xn vai ser o quê? Vai ser o xn menos 1 mais delta x. Que é a mesma coisa do que o quê? Bom, se você fez a conta certa, dividiu em n intervalos, todos eles de mesmo tamanho, então o enésimo intervalo, o extremo final dele vai ter que ser exatamente o b, porque você está trabalhando no intervalo AB, tá bom? Muito bem. Agora, então, os pedaços que eu falei, quem serão? Os pedaços são cada um desses intervalozinhos aqui. Serão eles, então, o x0 até x1, depois x1 até x2, e assim por diante. Até que eu chego no xn menos 1 até xn. Tá bom? Esses aqui são os meus intervalos que eu dividi. Agora vamos lá para 2. Então, vamos lá. Eu tenho aqui o meu gráfico da minha função. Tá aqui. Eu peguei o domínio AB e dividi ele em n subintervalos, certo? Vamos lembrar só que está aqui o gráfico, por exemplo. Digamos que é esse aqui. E daí eu dividi em n subintervalos aqui. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou construir os retângulos. Então, eu vou construir n retângulos. Bom, o meu retângulo tem que ter uma altura. Lá no exemplo do x ao quadrado, eu peguei as alturas sendo o extremo à esquerda ou o extremo à direita. Mas que nem o Alan falou, e depois eu reforcei, você poderia considerar qualquer um. Então, eu vou pegar qualquer um elemento aqui. Por exemplo, esse bichinho aqui, ó. Pego esse aqui, ó. Daí eu vou pegar, então, o triângulo como sendo esse aqui. E eu vou fazer isso, o retângulo, desculpa. Eu vou pegar o retângulo como sendo esse cara aqui. O torto demais, né? Deixa eu melhorar aqui. Certo. Então, peguei esse retângulo aqui, certo? Se eu estou aqui, então, quem vai ser a altura desse retângulo? Vai ser o F dessa bagaceira que eu peguei aqui. Se eu chamar ele de XJ estrela, por exemplo, esse cara vai ser o F de XJ estrela, certo? Então, para construir essas alturas, o que eu vou fazer? Para cada EJ pertencente ao conjunto que vai de 1 até N, eu vou escolher XJ estrela, um elemento dentro do intervalo XJ menos 1 até XJ, que é dessas composições aqui do intervalo. E daí eu vou considerar os retângulos que terão a base sendo o intervalo XJ menos 1 a XJ, e a altura, o lado da altura é o intervalo de 0 até o F de XJ estrela. Esses retângulos aqui, vamos dar um nome para eles. Vou chamar eles de RJs. Certo? Agora, o que eu vou fazer? Seguindo o mesmo passo que a gente fez antes. O
O que eu vou fazer agora? 3. Eu vou somar a área de cada retângulo. Como o comprimento da base dos meus retângulos, todos eles são ΔX, eu vou chamar esse bicho de S ΔX. Então, meu S ΔX será o quê? Será soma J de 1 até N da área dos RJs, ou seja, vai ser a soma N. Deixa eu fazer um passo aqui, porque eu não sei se todo mundo está acostumado com essa notação. A área do R1 mais a área do R2 mais até a área do Rn, eu vou denotar essa soma dessa maneira aqui, tá? Então, eu estou somando J de 1 até N, tá bom? E eu tenho os SRJs. Agora, quem vai ser cada um dos SRJs? É a área de cada um dos retângulos RJ. E nós já vimos que elas serão... Esses aqui são os meus retângulos. Qual é a altura? É o F do XJ estrela. Então, vai ser aqui, ó, F do XJ estrela vezes a altura, a base. Mas a base é sempre ΔX. Então, essa aqui é a soma. Isso aqui me dá uma aproximação. Quanto maior o N, melhor é a aproximação. Quanto menor o ΔX, melhor é a aproximação. Desta maneira, eu vou lá, o último passo, 4. Eu vou definir. Defina a área como sendo a área vai ser igual ao limite dos ΔX indo a 0 dessa soma. Certo? Essa vai ser a área. Ou melhor, né? Como eu já escrevi lá o S ΔX, eu vou escrever aqui S ΔX. Tá bom? Muito bem. Qual é o significado dessa frase? É igualzinho à definição de limite mesmo. Quer dizer que para todo epsilon maior do que 0, existe um delta maior do que 0, tal que se o módulo 0 menor do que ΔX menos 0 menor do que delta, por quê? Porque é o limite de ΔX indo a 0. Tá? Né? ΔX indo a 0. Menor do que delta, então menos A é menor do que S. E só para deixar uma coisa mais clara, né? Qualquer coisa menos 0 dá essa qualquer coisa. Os meus ΔX são sempre positivos. Então, eu posso considerar dessa maneira. Na verdade, você pode falar que de fato, né? Como o meu ΔX é sempre positivo, na verdade, esse cara aqui é um limite à direita. E pronto. Acabou. Essa daqui é a definição de área. Ainda tem um probleminha, que foi o que eu falei antes. Há funções que, se eu fizer uma escolha de XJ estrelas, vai dar uma coisa, e se o outro cara escolher outra coisa, vai dar outra. Então, aqui, eu vou colocar aqui desta maneira, desde que A seja independente da escolha de XJ estrela. Tá difícil pra caramba. E é mesmo. Por dois motivos. A definição de construir toda essa soma já é uma coisa chata. E olha só, ainda tem uma coisa. Eu vou ter muitas escolhas de XJ estrela. Só que é o que eu falei antes.
eu não vou demonstrar, mas eu vou enunciar um resultado que me dá que, quando as funções são contínuas, eu posso escolher, posso fazer a escolha que eu quiser. Bom? Eu acho que, pelo teorema de esmagamento, talvez dê para concluir isso, né? Teorema do quê? Do esmagamento. Do confronto, né? Isso. Sim, exato. É o que a gente faz, é o que eu estou dizendo, que eu não estou querendo entrar em detalhes, porque você vai ver isso no curso de análise. De fato, no curso de análise, você só pega o máximo e o mínimo, por causa exatamente do teorema do confronto. Se você tem o mesmo resultado por máximo e por mínimo, então qualquer um que você pegar no meio vai dar a mesma coisa. Isso. De fato. Muito bem. Então, isso daqui é desta maneira que nós definimos área. Joia. Agora eu vou fazer a chamada, mas antes de eu fazer a chamada, eu vou deixar um exercício para vocês irem brincando com ele. É o exemplo 2. E depois que eu fizer a chamada, a gente faz junto. Ele está um pouquinho diferente do livro, porque eu achei que dessa maneira poderia dar um pouco menos de conta, tá? Sobre o gráfico. De F entre as retas. X igual a 0 e x igual a 2. Então é o seguinte, deixa eu só escrever aqui. Esse aqui é o gráfico da exponencial, né? Nossa, ficou feio demais. Todo mundo conhece, né? É exponencial positiva, então é essa. Esse aqui é o gráfico da exponencial, todo mundo conhece ele. As retas que eu estou colocando lá, então, x igual a 0 é essa reta aqui. E a x igual a 2, vamos dizer que está aqui. Então, você está em busca desta área. Bom, vou deixar aí para vocês pensarem, então, enquanto eu faço a chamada. Chamada aqui eu faço, é a primeira vez, tá? Eu vou fazer de maneira bem clássica. Vou pegar a lista, vou chamando. Se alguém não tiver microfone, pode colocar aqui no chat, e daí eu vou pedir que alguém, na medida do possível, olhe para mim, para ver se alguém colocou. Se ninguém puder fazer isso, no final eu posso, sem nenhum problema, também olhar o chat. Vamos lá. Eu vou começar com a turma da Engenharia Ambiental. São 3 turmas juntas aqui. Hoje é 26. A Jéssica Milena está? Faltou? Faltou. O João Felipe? Faltou? Estou aqui, professor, estou aqui. Opa. A Keila Barbosa? Faltou. Lucas Adri Anderson? Faltou. A Keila está presente. Falou no chat. Ela mandou no chat. A Keila, né? Obrigado. O Lucas não, né? Deixa eu olhar aqui no chat. Não. Parece que não. Joia. Depois, Vitor Tavares. Presente. Muito bem. Eu gosto de fazer assim, porque, inclusive, agora já está salvo. E vocês podem até ir acompanhando lá no... Acho que vocês conseguem, né? Acompanhar no sistema a pauta que eu já lancei para vocês. O que já lançou? A falta. Ah, Quem tá certo. quem tá faltoso ou quem está presente hoje.
Dia 26 é hoje. Agora eu vou para a turma da matemática, a turma do bacharelado. Francisco Alan, Presente. o Genivaldo, faltou. O Genivaldo Francisco faltou. Lucas Bruno, faltou. Presente. Falou no chat. Genivaldo falou no chat. Genivaldo. Eu tô aqui, professor. Você é o Lucas Bruno, né? Isso. Obrigado. O Rogério dos Santos. Presente. Agora é a licenciatura. Matemática. Analice dos Santos. Faltou? Presente, professor. Ótimo. Desculpa. Alice de Souza. Presente. Arthur da Silva. Presente, professor. Bianca Samara. Aqui. Ótimo. Bruna Gama. Presente. Karine, desculpa. Tô com fome. Karine Vitória. Faltou. Ela falou Karine que tá, no chat. falou no chat, tá presente. Ótimo, obrigado. Karine. Neilson. Muito bem. Alô? Professor? Oi? É aquela, eu só queria confirmar que eu estou presente mesmo, porque eu estava tentando esse tempo todo conseguir consertar meu microfone, porque ele ficou sem pegar quando eu tentei dar presente. Qual que é a tua turma? É ambiental, Keila. Keila, da Ambiental. Deixa eu ver se... provavelmente alguém falou, que o pessoal estava falando de todo mundo, mas vamos ver. Neilson, presente, professor. Certo. Keila, alguém já tinha te falado, Keila. Neilson é da licenciatura, Neilson? Neilson, licenciatura. Joia. Pronto. Está presente, então. Muito bem. Terminada a presença, conseguiram fazer o exemplo? Querem mais 5 minutos para terminar? Como que tá? Uma dica importante. No último exemplo, foi fundamental duas coisas. Primeiro, aquele truque de escrever no cubo e a soma da PA. Nesse exemplo, vai ser fundamental a soma da PG, tá? E até nesse ponto que eu ressalto para vocês, né, que não sei se eu cheguei a falar, né, que calcular a área dessa maneira é uma coisa muito artesanal, no sentido que você vai ter que manipular para cair em algo conhecido. No primeiro momento, nós manipulamos e caímos no algo conhecido, que é a soma da PA. Agora, a gente vai cair em algo conhecido, que é a soma da PG. Mas nem sempre, no caso geral, a gente vai cair em algo conhecido. E daí, de novo, eu estou falando isso para reforçar a importância do teorema que nós faremos, que é o teorema fundamental do cálculo, aonde ele vai te dar uma expressão para calcular a área, ou melhor, a gente vai ver, vai escrever a área como sendo uma integral. Então, na verdade, o teorema fundamental do cálculo vai nos ensinar como calcular a integral de um monte de função utilizando primitiva. Porque, veja, compara com a aula passada com essa aula. É muito mais fácil eu encontrar uma primitiva do que eu
saber uma expressão geral para uma soma, certo? Escrever uma soma em função de ΔX. Tá bom? Certo, eu vou dar aí mais 2 minutinhos aí, então, para vocês terminarem esse exemplo. Então, vamos lá. Vamos fazer aqui. Alguém conseguiu fazer? Quem conseguiu fazer aí? Coloca no chat para mim. Quem conseguiu fazer? Ninguém. Quem conseguiu começar, mas travou em algum momento? Ninguém. Quem tentou? Tentaram? Ah, tá sem papel. Isso é um bom argumento. Bom, vamos lá então. Eu vou tentar fazer aqui para vocês. Alguém comentou alguma coisa no chat? Deixa eu ver aqui o que falaram. Também está sem papel. Boa, Bianca. Muito bem. Então, o que eu vou fazer? É a mesma ideia de antes. Primeiro, eu faço aquela velha história de dividir um intervalo em N intervalos de mesmo tamanho, certo? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é, eu vou dividir o 0,2 em N intervalos de mesmo comprimento. Aí, eu vou fazer o seguinte, eu vou definir, para construir esses intervalos, né, eu vou definir ΔX como sendo o comprimento de cada um desses subintervalos. Então, o intervalo grande tem comprimento 2, então cada um dos subintervalos vai ter comprimento 2 sobre 1. Depois eu vou pegar x0 como sendo 0, depois o x1 como sendo 0, mais o 2 sobre n. Depois o x2 é o x1 mais ΔX, que vai ser, então, 2 sobre n mais 1 sobre n, que dá 3 sobre... Não, é 2 sobre n. Desculpa. Que vai dar, então, 2 sobre n vezes 2, que 1 mais 1 dá 2, tá? E eu vou continuando esse cara. Até que eu vou colocar aqui um geral, né? O meu XJ vai ser o quê? Vai ser 2 vezes... Mesma coisa, você vai pegar 2 sobre n e vai somar J cópias desse cara. Então, vai dar 2 sobre n vezes J. E continua. Até que você chega no xn, que vai dar 2 vezes n sobre n, que dá igual a 2. Muito bem. Aí, você vai ter, então, os pedaços. Quem são os pedaços? Os pedaços são os intervalos
x0, x1, x1, x2, e assim por diante. Vou colocar aqui entre aspas, pedaços. Até que eu chego em xn menos 1 até x1. Esses aqui são os meus pedaços. Agora, o que eu vou fazer? Que nem antes. Para cada j elemento de 1 até n, escolha um xj estrela dentro do intervalo aqui, xj menos 1 até xj. Vou fazer isso aqui, certo? Aí, igual da outra vez, né, para facilitar, vamos escolher o xj estrela como sendo o próprio xj. E daí eu deixo como exercício, repita o exemplo com outra escolha. E você vai cair exatamente na mesma coisa de antes. Certo. Aí agora vamos continuar. Agora, terceiro, acho que ainda é dentro do primeiro, mas tudo bem. Vamos considerar os retângulos que vão ser xj menos 1 a xj com altura sendo um intervalo de 0 até o f de xj estrela, que nesse caso é o xj mesmo. Lembrando que xj é o 2j sobre n nesse caso, certo? Então, xj é o 2j sobre n. Muito bem. Agora, então, os retângulos, eu dei um nome para esse retângulo, né? Vamos escrever aqui, RJ. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou somar os retângulos. Então, eu vou definir a área da soma desses retângulos, S delta X, que vai ser, então, a soma de J de 1 até N da área dos retângulos RJ. Lembrando, né, quanto que vai ser a área de cada um desses retângulos? É a altura, que é o F de XJ, então, que vai ser o F de 2J sobre N, vezes o ΔX. Daí eu lembro que a minha função é a exponencial. Então, esse cara vai ser o E elevado a 2J sobre N, vezes ΔX. Agora, eu vou reescrever esse bichinho da seguinte maneira. Esse cara aqui é igual à soma de J de 1 até N, de E elevado, vê se vocês concordam comigo, é 2 sobre N, tudo isso elevado a J, ΔX. Então, quem é que eu estou somando ali? Eu estou somando aqui exatamente E elevado a 2 sobre N, depois E elevado a 2 sobre N ao quadrado, que é E elevado a 2 sobre N vezes E elevado a 2 sobre N. Depois, ao cubo, então vou estar multiplicando 2 sobre N, elevado, 2 sobre N. Sempre 2 sobre N. 2 sobre N. 2 sobre N. E depois o que eu vou fazer? O próximo vai ser 3 vezes isso. Certo? Esse cara aqui. Mais E elevado a 2 sobre N, E elevado a 2 sobre N. E assim por diante. Então, o que você tem aqui é, na verdade, o quê? É uma soma de PG com razão E elevado a 2 sobre N. Aí você vai lá, então, e usa a fórmula
dessa soma, certo? Então, usando a fórmula da soma da PG, você pode consultar em qualquer livro do ensino médio, né? Você vai lá e essa primeira soma aqui, então, vai ser... Eu estou separando, tá? Estou separando o ΔX da soma. Essa soma aqui, então, vai ser o E elevado a 2 sobre N, E elevado a 2 sobre N menos 1 sobre peraí, aqui não tem. Tem que levar a razão É na o N, né? último. É a razão, né? É a razão vezes o último elemento. O último elemento é quando J é igual a N. Então, é o E ao quadrado. E aqui embaixo é a razão menos 1. Tudo isso vezes ΔX. Agora, a ideia é igual antes. Eu vou escrever quem é ΔX. ΔX é 2 sobre N. Então, esse cara aqui vai ficar E elevado a ΔX vezes E ao quadrado menos 1 vezes ΔX. Tudo isso dividido por E elevado a ΔX menos 1. Tá certo? Tá claro? Tá claro. Agora, para terminar... Oi, diga. É porque você falou ali para trocar pelo último termo, quando é para levar a razão na N. É porque assim, né, é E quadrado, mas é porque é E na 2N, que a razão é elevada a N, né? Isso. É porque é o que eu falei, né? O J igual a N vai ser E elevado... Você falou J igual a N. É porque eu tava achando que você tava falando do último cara, mas o 2 do tamanho do comprimento. Eu fiquei boiando aqui. Então, não. O último cara que eu falei é J igual a N. Isso. J igual a N. Maravilha. Agora, você vai lá e você vai ter, então, quem vai ser a área? A área será o que eu chamo de A, que vai ser o limite de ΔX indo a zero dessa expressão, que é o E elevado a ΔX. Eu vou colocar aqui ΔX dessa maneira só para facilitar, vezes E elevado ao quadrado menos 1, tudo isso dividido por E elevado a ΔX. Tá bexiga. Só porque a gente quer ir rápido, a gente não consegue. E elevado a ΔX menos 1. Aí você observa o seguinte, esse termo aqui, ele vai para 1, esse termo vai para 0. Então, todo o numerador está indo para 0. Embaixo, você tem esse termo aqui indo para 1, e daí você vai ter 1 menos 1. Então, todo o denominador está indo para 0. Portanto, você pode, então, usar o L'Hopital. Usando o L'Hopital, você vai ter limite de ΔX indo a 0. Derivada do de cima vai ser E elevado a ΔX vezes ΔX. Você, se ficar mais fácil, pode substituir no lugar de ΔX, colocar T, por exemplo. Mais E elevado a ΔX. Derivada do ΔX dá 1. Vezes E ao quadrado menos 1. Tudo isso dividido por a derivada do exponencial é ele mesmo. Aí eu vou colocar o exponencial em evidência. Ao quadrado menos 1 sobre E elevado a ΔX. E daí eu simplifico. Vai dar ΔX mais 1 vezes E ao quadrado menos 1. Mandando esse cara aqui para 0, o que nós obtemos é 1 vezes E ao quadrado menos 1. Então, a minha área procurada é E ao quadrado menos 1. E acabou. Era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Na verdade, eu até preparei um pouquinho sobre outra motivação. Uma motivação, então, que a gente fez aqui para a integral foi a área. Tem outra motivação que é a distância.
mas eu vou deixar para vocês olharem no livro. Talvez eu possa até enviar minhas anotações para vocês, mas acho que você pode olhar lá no livro essa motivação. E daí, então, na próxima aula, usando essas motivações, nós vamos definir integral. Alguém tem alguma dúvida do que foi feito hoje? Professor, isso tá no volume 1, é? Ou no 2 já? No volume 1. No volume Ah, tá. 1. Tá bom? É o capítulo, deixa eu só confirmar aqui no livro. Pelo menos na minha edição, é o capítulo 6. Nós começamos o capítulo 6. A parte de primitivas, é? Não, área. Ah, tá, área. O capítulo acho que chama integrais, e essa primeira seção é áreas. Bom? Área e comprimento, acho que é alguma coisa assim. É o 6.1, por nada. Alguém mais tem alguma dúvida? Não? Então eu vou encerrar aqui a gravação. Eu quero ainda falar uma coisinha depois que a gravação for interrompida, tá? Então eu vou pedir para vocês continuarem.